Só, após conquistar a medalha de bronze na primeira etapa do circuito brasileiro, que está sendo disputado em uma bolha em Saquarema, no Rio de Janeiro, Carol Solberg, jogadora brasileira de vôlei de praia, aproveitou o momento para fazer militância. A atleta gritou "Fora Bolsonaro" em uma entrevista ao vivo para o canal Sport TV. A Confederação Brasileira de Vôlei publicou uma nota oficial criticando a atitude da jogadora. E aí, Ana? Bom, vamos lá, Vitor. Antes que condenem a nota da Confederação Brasileira criticando a militância da Carolina Solberg, a Confederação Brasileira também criticou no passado, quando o jogador Wallace, com a camisa da seleção, após um jogo da seleção masculina, ele fez ali o número 17, ali na época da eleição do Bolsonaro, e então que a justiça seja feita. A Confederação Brasileira, nesse caso, condenou as duas manifestações. Eu acho, Vitor, que eu não concordo com essa moça, Carolina. Eu acho que ela tem o direito de opinar, acho que ela tem o direito de falar o que ela acha. Nós vivemos uma democracia, embora eu não concorde com muitas coisas que a própria família ali fala, eu acho que ela tem o direito de opinar. Agora, é uma hipocrisia que é um peso, duas medidas aí, porque essa turma militante do Fora Bolsonaro condenou muito o jogador Wallace e o próprio jogador de futebol Felipe Neto, quando esses demonstraram apoio ao governo. E o interessante também, Vitor, é que a Carolina Solberg, ela é filha da ex-jogadora de vôlei Isabel. A Isabel, recentemente, ela escreveu uma carta endereçada à minha pessoa, quando eu coloquei aí na imprensa dados do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre os crimes entre negros e brancos aqui nos Estados Unidos. E, curiosamente, nessa carta, ela elucidou um filósofo marxista dos anos 50, o Frantz Fanon, e aí, nesse ponto que eu quero deixar bem marcado aqui, Vitor, que essa turma, existe democracia quando um lado apenas fala. Mas nós não somos dessa turma. Então, como nós não elucidamos os marxistas, né, ao contrário de Isabel e sua filha, a gente exalta Reagan, Thatcher e Churchill, líderes da liberdade de expressão. Então, a gente quer que todo mundo tenha a capacidade de falar. Eu sou contra qualquer tipo de punição, mesmo a Carolina tendo patrocínio de um banco estatal. Mas a gente aqui, a notícia que correu nos bastidores do esporte foi que uma filha de um cineasta famoso, né, milionário, Rui Solberg, que são chamados, né, dentro do esporte ali, os marxistas de Ipanema, pai milionário, patrocínio estatal, criticando o fascismo imaginário. Essa foi a notícia que correu ali os bastidores do esporte, mas que, como defensores da liberdade de expressão, Vitor, aqui a gente vai defender também quem abraça aí a hipocrisia, a indignação seletiva, a panfletagem e esse narcisismo político aí. Todo mundo tem direito de falar o que pensa, até os ignorantes. Pois é, né, Fiuza? Essa que é a contradição, né? Ela gritou "Fora Bolsonaro" com um patrocínio do Banco do Brasil estampado no uniforme, né? O que você achou desse episódio, Fiuza? Não, eu acho que ela tem todo o direito. A Ana lembrou bem, o Felipe Melo, né? Ele aproveitou, inclusive, certos momentos ali, né? Que você pode até achar que tem um oportunismo, porque ele está dando uma entrevista sobre um jogo de futebol e ele encaixa uma propaganda política, no caso, pelo Bolsonaro. Eu não sei, eu acho que é o direito de cada um. Acho que é o direito de cada um. Eu acho que naquele momento o atleta pode estar tão tomado, né, por aquela convicção que ele quer aproveitar aquele momento que é dele, né, de certa maneira, porque o interesse está voltado para ele, para a competição que ele disputou, e ele fala o que ele quiser. A questão da entidade, da Confederação de Vôlei, eu acho que talvez, como a Ana disse, um protocolo. Olha só, vamos ter um cuidado, senão todas as entrevistas vão virar uma declaração política, etc., e pode não ser uma boa, até para a própria mensagem política, né? Banalizar. Então, dito isso tudo, cada um faz o que quer. A Carol
tem o direito de fazer isso, ela é patrocinada pelo Banco do Brasil, e o Banco do Brasil também tem o direito, se quiser, não sei se é o caso, nem estou propondo isso, mas se quiser, é um banco estatal, serve ao governo, pode achar que é uma deslealdade ou pelo menos uma incoerência ali com os propósitos da instituição e retirar o patrocínio. Se ele achar que deve, se não achar que deve, mantém o patrocínio, cada um na sua. Agora, eu queria me fixar numa palavra que a Ana Paula usou, que é o narcisismo. Então, assim, o que eu tenho pena é o seguinte, gente que tem, que atinge um nível de visibilidade por méritos, né? Méritos esportivos, ou méritos artísticos, ou até méritos empresariais, deveria cuidar da maneira que usa a sua mensagem. Então, o que eu acho desse fora Bolsonaro, que também é legítimo, mas assim, se você for bater um papo com essas pessoas dessa bolha, que de fato a maioria está tentando, a gente está falando do programa inteiro disso, né? Quer dizer, você está tentando criar, você fecha os olhos para o massacre venezuelano, né? Você chega a esse nível de cinismo para você emplacar uma politicagem contra né? Você finge que a ditadura não é lá, que a ditadura é aqui. Então, assim, uma parte da razão desse brado aí da Carol é um pouco essa enganação. Talvez ela também esteja enganada ou não sei. Mas é você querer transformar o Bolsonaro e esse governo em algo que ele não é, né? Então, assim, procure os defeitos, aponte e tal. Mas essa turma, qual é a moeda? Por que isso é bom para a Carol fazer? Se ela é calculista ou se ela é distraída, eu não sei. Mas por que é bom para ela fazer? Porque num determinado clube, né, o Bolsonaro é o genocida, é o fascista, é aquele que está louco para fechar o STF, é aquele que passa por cima do Congresso. E tudo isso, pelo menos até onde a gente viu em 1 ano e quase 9 meses de governo, é falso. Isso não está acontecendo. Falem, se comprometam com o que os seus olhos veem, né? Então isso não está acontecendo. E a graça é você fingir que sim, que o Bolsonaro, que o Trump são o cão chupando manga, que eles são a encarnação do nazifascismo, e é isso que dá esse cartaz. Se essas pessoas avaliassem com um pouco mais de franqueza a realidade que as cerca e trouxessem as boas críticas, as críticas reais, elas iam contribuir bastante mais para a sociedade do que fazendo essa panfletagem.